a Lívia Solon e a gente está no podcast Café Sem Pressa. É um podcast onde desaceleramos juntos, a gente traz conversas saborosas, profundas, inspiradoras. Aqui é aquele espaço para deixar as preocupações de lado, refletir sobre a vida, explorar sobre temas que nos ajudam a crescer com um propósito. E hoje eu estou muito honrada por ser o primeiro episódio e eu trazer uma pessoa muito especial. E ele é especial não só para mim, por ter me ajudado muito, mas ele é muito especial também para várias pessoas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre osteopatia e eu tô aqui com o fisioterapeuta Conrado. Ele tem 42 anos, é proprietário da Liberact, que está há 10 anos no mercado oferecendo qualidade de vida através do movimento com a fisioterapia, osteopatia, pilates. E a gente vai hoje descobrir um pouquinho o que se trata da osteopatia e como se deu início à Liberact. Conrado, boa noite. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Então, vamos lá. O que é a osteopatia? E se você quiser, volta um pouquinho e nos conta como você foi parar nela. Obrigado, então, pelo convite, Lívia. Boa noite. É um prazer estar aqui, né? Esse início desse desafio seu, né? É uma proposta bem legal. Então, eu quero agradecer o convite. A osteopatia ela existem vários profissionais incríveis que definem a osteopatia de várias formas diferentes, tá? Ela tem uma história muito bonita, assim, de criação. Ela foi criada por um médico, na verdade, americano, em 1874. Então, há muito tempo. Ela acabou de completar, na verdade, 150 anos. Então, ela é nova, né? Ela é relativamente nova, né? Perto de outros métodos, né? Acupuntura ou outras formas de praticar medicina alternativa, né? Isso. Mas a osteopatia ela é definida basicamente como um método manual que avalia e trata o corpo de uma pessoa, né? Então, é um método por definição, ele reúne técnicas diferentes, né? Então, a osteopatia, ela, como terapia manual, ela reúne diferentes técnicas para abordar o corpo, os diferentes sistemas do corpo. Então, você vê que dentro da osteopatia, você vai ter ali técnicas para músculo, técnicas para nervo, técnicas para vaso, técnicas para as vísceras, por exemplo, técnicas articulares que são reunidas dentro de uma filosofia, que é a filosofia osteopática, e aplicada naquele corpo da forma mais precisa possível, para equilibrar o sistema, né? Ou aquele corpo, para que ele se autorregule ou se autoajuste, a fim de promover a cura, basicamente. Só fisioterapeuta pode ser osteopata? Ótima pergunta. Na verdade, no Brasil, deu uma volta muito grande a osteopatia de 150 anos atrás nos Estados Unidos até ela chegar no Brasil, pelo que a gente sabe, no final da década de 80, começo da década de 90, tá? Mas no Brasil, a osteopatia ela é permitida, né, como formação apenas para fisioterapeutas, tá bom? Mas fora do país, ela tem tem países, por exemplo, onde ela é uma profissão independente. Você tem até faculdade de osteopatia em alguns países. Entendi. A Liberact, fala um pouquinho sobre ela. Olha, a Liberact é uma clínica muito alegre, né? Para falar assim, para começar falando. É uma clínica de esporte, a gente gosta de falar assim. Ela não é uma clínica de atletas profissionais, não é isso. Mas ela é uma clínica para as pessoas que gostam de praticar atividade física e querem uma melhor performance, por exemplo, ou tem dor e não consegue praticar aquilo direito, aquela atividade física que ela gosta, né, e tem prazer em praticar. É uma clínica que reúne, né, profissionais e diferentes métodos de tratamento. A osteopatia é um deles, é o que, na verdade, responsável pela existência da clínica é a osteopatia. Sim. Mas também tem ali fisioterapia mesmo, esportiva, com métodos diferentes, desde o recovery, que é uma forma de prevenção, até tratamento pós-operatório, por exemplo, que a fisioterapia esportiva brasileira é muito boa nisso.
Existe o Pilates, né, que é um outro método incrível de praticantes incríveis também, desde criança, né? A minha enteada, por exemplo, de Eu 10 sou anos adepta. faz, e tem lá senhoras e senhores já de 90 anos fazendo Pilates, né? Então, o esporte, ele tem isso, né? Ele não é... Eu tenho um paciente que tem quase lá os seus 90 anos e ele é um esportista, ele gosta de ir no Parque do Ibirapuera, caminhar com os amigos 2 ou 3 vezes por semana. E ele estava com dificuldade, porque estava com dor lombar. Então, esse é um praticante de atividade física, de esporte, de qualquer forma. Ajuda na vida dele, né? Como que você diferencia a osteopatia das outras abordagens de tratamento convencional? E aí, sobre isso, eu quero saber o seguinte: você trabalha, você consegue atuar junto a um ortopedista, por exemplo? É ótima essa pergunta. A osteopatia, ela é muito agregadora, tá? Então, ela trabalha muito... Tem, inclusive, livros que falam de osteopatia junto com odontologia, por exemplo. Ó, Porque como a osteopatia, ela é um método, ela tem técnicas que abordam o crânio, ou mesmo a maxila, a mandíbula, elementos do corpo que se disfuncionam facilmente, né? Então, a osteopatia, ela é uma ciência, né, ou um método de tratamento que precisa de outros profissionais e de outros métodos para agregar com ela, com certeza, né? Então, você vê em clubes de futebol ou de vôlei, de basquete, você tem a osteopatia agregando num tratamento fisioterapêutico ou médico, por exemplo. Então, você tem lá um exemplo clássico de uma pessoa, não vou nem falar de um atleta, e isso tem muito na clínica, muito mesmo. Assim, você tem lá um paciente que tem uma lesão recidiva no joelho ou no quadril, por exemplo, ou mesmo na coluna, né? Aquela lesão, ela acontece repetidamente. Então ele melhora, vai lá, pratica uma atividade ou faz um gesto e tem a dor de novo, né? A osteopatia, ela ajusta isso, ela vai lá, nós vamos buscar a causa, né? Basicamente a osteopatia faz isso. Então, no exemplo de uma dor no joelho, eu vou lá buscar uma causa de onde não está funcionando direito aquele corpo. No caso, vamos lá, eu achei o quadril que não funciona bem. Basicamente, eu vou lá e devolvo uma mobilidade, ajusto aquele mecanismo, né? Mas eu preciso de um trabalho de fortalecimento funcional, por exemplo, que faça com que aquele paciente ou aquela pessoa consiga reeducar o movimento um gesto dentro de uma atividade e comunicar o joelho daquele paciente, que era o problema, né, que é onde ele sente dor, com o quadril e com o corpo todo, na verdade. entendi. Então, eu preciso, sim, de um fisioterapeuta para ajudar nesse paciente. Nesse caso, eu estou olhando para a fisioterapia ou para o fisioterapeuta que vai me ajudar, mas em outros casos é o Pedro ou a Nathalie ou qualquer outro fisioterapeuta que tem na clínica que eles me chamam ou chamam o André para poder ajustar um mecanismo muito leve às vezes. Então essa troca acontece muito com o Pilates também e com a medicina, não só com o ortopedista, né? Então nós temos, por exemplo, na clínica, um ortopedista que é muito parceiro nosso, que é um super atleta, na verdade. Ele é Ó, maratonista, é o Dr. Caio Fortuna. Ele é médico no HCor, ortopedista, cirurgião, inclusive, mas que tem uma visão muito moderna de lesão, né? Ele tem uma visão... Ele é atleta, então ele sabe que um atleta se desgasta, se sim. degenera, né? Então ele usa mesmo como recurso de tratamento a cirurgia como um último recurso, vamos chamar assim. Ou quando não tem uma solução, ele gosta de tentar outros programas de tratamento que a gente tem na clínica antes de um processo tão invasivo como a cirurgia, né? Então, a gente trabalha muito com esse médico e com a ortopedia em geral, também com nutricionistas, Olha com aí. nutrólogos, com assim, endocrinologistas, Ó, que né? maravilha. Então, a abordagem osteopática, É bem ela, ampla, né? ela é bem ampla, porque, por ser um método inteligente, eu sou suspeito, né? Mas é um método super Mas é. inteligente de abordagem porque busca o equilíbrio.
Então, se você tem, igual eu tive um paciente, que ele tinha distúrbios do sono, por exemplo. Então, você tem a odontologia do sono, que a gente também tem na clínica, dentro do esporte. Então vocês têm odonto lá também? Tem também Oh, que odontologia do sono. maravilha. E a osteopatia ajuda, porque ela tem, manualmente falando, formas de ajudar esse paciente a ter um sono melhor, através de técnicas cranianas e por aí vai. Então a palavra-chave seria o equilíbrio. Equilíbrio. Equilibrando todo o sistema. Você tem algum caso de sucesso que te marcou muito? Eu digo além de mim. Porque eu fui um caso de sucesso e eu descobri a osteopatia e eu achei muito curioso. Eu tinha uma dor eterna no joelho, que a vida inteira eu achava que eu ia ter que conviver para sempre com ela. E ao mesmo tempo eu tinha uma dor muito forte no baixo ventre. E eu achava que tinha alguma relação com meu pai, que meu pai teve câncer em 2000 no intestino. E me indicaram uma osteopata lá em Brasília, a Paloma, a gente já conversou sobre ela, que ela foi aluna dele, e ele vai falar um pouquinho sobre isso também daqui a pouco, sobre o curso. Quando eu cheguei lá, a Paloma pegou no meu joelho, ela sentiu a dor, ela achou onde estava a dor, e ela foi direto na dor que eu sentia no baixo ventre. Eu falei, não, peraí, não é meu intestino? Ela, não. É uma inflamação que está irradiando. Então eu falo, a osteopatia, ela consegue ligar a sua dor do pé na cabeça. Porque é um conjunto. E assim, foi um milagre. Gente, eu convivi com essa dor, acho que uns 10 anos, fácil. Aí, em 3 sessões, ela me ajustou, eu mudei alguma coisinha e, gente, nunca mais, nunca mais. Então, eu fiquei literalmente apaixonada pela osteopatia. E hoje, se eu tenho algum tipo de dor, eu procuro um osteopata antes de pensar em remédio. Você consegue fazer essa relaçãozinha aí um pouco sobre medicação, sim, a dor, claro. dores crônicas? Sim. Você foi muito feliz no seu resumo, né? Que a palavra-chave é equilíbrio. E porque a osteopatia ela simplesmente faz isso, né? Quando a gente inicia a formação, existem, né, no estudo que a gente faz para se formar em osteopatia, as primeiras aulas elas são muito introdutórias e falando da história mesmo da osteopatia. E dentro da filosofia tem lá as leis da osteopatia, né? E a palavra-chave é equilíbrio, porque primeiro que tem uma regrinha que fala que o corpo é uma unidade. Então, assim, é isso que você está falando de uma dor no joelho ter relação com um problema, vou chamar de problema, né? Que você tem na região do ventre ou da cabeça ou das costas, por exemplo. Isso é comum para a gente porque a gente estuda essas relações. Outra definição legal de osteopatia é encontrar as relações entre diferentes sistemas do corpo, né, que se relacionam. Né? Então, você busca uma relação porque 2 sistemas diferentes eles se relacionam. Você falar o problema do sono, Sim, eu fiquei impressionada, porque é um mal que acomete muita gente hoje, né? Então, assim, eu esqueci um pouco do começo, mas mais ou menos de casos, né, de sucesso. Isso. Tenho muitos casos, graças a Deus, de sucesso, e tenho casos também que eu não tive tanto sucesso, né? Eu acho que é uma questão que a gente fala abertamente, né? Lógico. E eu posso te garantir, e eu falo isso, né, para os alunos, eu falava bastante, que não é culpa da osteopatia se eu tenho um caso de insucesso, é com certeza uma limitação do profissional, né? E eu tenho as minhas limitações, né? Todos nós temos, na verdade. Sim. E aí, o que é legal, mesmo em casos que a gente não tem o sucesso, é que eu busco ajudar de outra forma, encaminhando para alguém que tenha uma experiência ou um know-how maior naquele tipo de problema. Né? É muito comum acontecer isso lá na clínica. Eu tenho meu sócio que também atua da mesma forma que é o André, que é comum a gente buscar ajuda um do outro. Tem a Bárbara também, tem a Mari, tem outros profissionais incríveis lá, e que a gente às vezes busca um dentro do consultório. Quantas vezes que eu já não fui buscar a Bárbara dentro do consultório dela, ou o André, ou mesmo o Pedro, né? Então a gente busca fazer dessa forma. Mas tenho, assim, nossa, eu lembro de muitos casos assim, de sucesso, a gente guarda com carinho os casos de sucesso, né? Então tem sim, graças a Deus,
é uma busca contínua nossa, né, do sucesso, óbvio. É a melhor forma de, de fazer a clínica crescer e a mim também, né, de eu crescer como profissional. Aconteceu hoje isso na clínica, né? Entrou às 10 da manhã, entrou a irmã de uma paciente minha para uma avaliação com a irmã dela, que já é minha paciente, né? E elas entraram juntas porque a irmã, que já é minha paciente, ia ser a sequência. E quando elas saíram juntas, eu fui com elas até a recepção, a paciente do meio-dia estava me esperando, que foi quem, por coincidência, indicou as duas para lá. Né? Então, assim, obviamente, se a primeira não tivesse tido um bom resultado, ela não teria me indicado. É né? isso. Então, na clínica, é o nosso... Por 10 anos, a gente viveu basicamente de indicação. Conrado, falando da clínica um pouquinho, a maior parte dos pacientes tem alguma diferenciação ser homem, mulher, criança, idoso? E as dores crônicas mais comuns, você consegue nichar ou não? Tem de tudo, não há uma regra? Olha, nossa, assim, os meus pacientes, porque tem, né, por exemplo, tem a Mariana Angelini, Sim. que ela é osteopata pediátrica. Então, ela cuida de bebês. Ela não é só osteopata pediátrica. Ela, antes de ser osteopata pediátrica, ela é osteopata. Então, ela também atende adulto, ela atende muitos gestantes, por exemplo. Né? Ela é maravilhosa, a abordagem dela é incrível. Ela é mãe Dor também. lombar, Então, essas conta, eu acho, questões. ser mãe e Com certeza. ter estado grávida, né? Fala a mesma língua. Fala, ela entende, né? E ela atua muito, muito mesmo em bebês. Então, Gente, eu não sabia. os bebês eles vêm já, em muitos casos, ou com Mentira. plagiocefalia, que é a assimetria craniana, com torcicolo Entendi. congênito, refluxo, cólica. Nossa, e como é que Então, você... Nossa, deve ser uma abordagem muito difícil, você compreender que o bebê está precisando é, daquela... olha, não é para mim. Né? É, Eu atendi muito bebê quando no Brasil ainda não tinham profissionais. Porque a osteopatia no Brasil, eu estou há 20 não, 18 anos estudando osteopatia, sim. desde 2006, E assim, a osteopatia está no Brasil desde 1990 e pouquinho, vai. Quase você trouxe, né? Junto. Não fui eu que trouxe, mas quem trouxe ensinou o cara que me ensinou. Olha Então, aí, que assim, maravilha. que é o Zezé, é o dono do IDOT, que depois, né, Vamos eu falar falo sobre mais. IDOT. Mas, assim, quando ainda não tinham muitos profissionais capacitados, por não ter no Brasil ainda formações de osteopatas pediátricos, eu até me arriscava. Tentava ajudar, na verdade, né? Mas depois que começou a ter a formação para pacientes, para os bebês, eu nunca fiz a formação. Na clínica tem uma pessoa incrível que faz isso, e é muito capacitada, absurdamente capacitada. Então, assim, fiquei mais nos adultos, que conseguem falar para mim o que sentem. E eu queria fazer uma pergunta sobre... Você acha que a osteopatia, ela previne lesões? Ela pode prevenir lesões? Ou ela entra como terapêutica após a ocorrência da lesão? Ou das duas maneiras? Nossa, Ou não tem regra? das três maneiras, né? Porque, assim, a regra não ter regra. Tem uma frase que um professor nosso usa muito, não sei se é dele a frase, mas de qualquer forma eu tô vendo ele falar aqui. Na verdade, a osteopatia é isso, é um método que equilibra o corpo, tá? E isso, às vezes, até porque não a mente, né? Ela ajuda a dar um equilíbrio e fazer o paciente se sentir mais leve. Eu acho que esse é o grande benefício que a osteopatia traz. Muito comum essa frase, nossa, estou me sentindo mais leve. Mas assim, tentando entrar nesse tema, né? A osteopatia funciona muito bem num paciente que, em tese, não tem nenhum problema, e aí eu vou chamar problema
de problema, os sintomas, as dores, Tá. certo? Ou as restrições de movimento. Vamos pegar aí uma pessoa normal, que se movimenta muito bem, que tem uma atividade física comum, onde ela consegue levantar um peso, ela consegue varrer a casa, consegue parafusar algo no teto, enfim, qualquer coisa assim. Consegue fazer exercício, jogar a sua bola, o seu tênis e não tem dor. Esse paciente é muito comum ele ir na clínica frequentemente. É frequentemente, mas não é com uma intensidade grande. Então, são pacientes que aparecem a cada 2, 3 meses para fazer o que eles chamam de manutenção. Ah, tá. Né? Entendi. Para evitar as lesões, porque eles vão lá, a gente, através da osteopatia, gera o equilíbrio que ele precisa naquele corpo e ele funciona melhor por isso. Entendi. E ele evita as sobrecargas, que é o que gera a lesão. Então, é ok para quem quer prevenir, certo? Então, ela independe da causa ou do efeito? Ela consegue atuar em ambas? Porque nos pacientes, por exemplo, que têm lesão, Uhum. a osteopatia vai funcionar muito bem. Muitas vezes, logicamente, associado com outras terapias. Tá? Mas em muitos casos também não. Então, num exemplo de uma pessoa que pratica atividade física ou não, mas que tem uma dor no joelho, vamos usar de novo o exemplo da dor no joelho, certo? E vai na osteopatia, porque a dor no joelho, ela tem um porquê de ser lá. Por que dói o joelho direito e não o esquerdo? O meu. Por que dói o joelho direito e não o quadril? Por que dói o joelho e não o tornozelo? Porque, por algum motivo, naquele corpo eu tenho vetores de linhas de tensão, vetores mecânicos, Física, certo? né? Físico, que jogam para aquela região do corpo, no caso aí o joelho, forças que são anormais, certo? E que por isso geram sobrecarga, que gera inflamação, certo? Dito isso, eu tenho ali no joelho um processo degenerativo do menisco, um aumento de pressão que gera dor, espasmo de um músculo que fica atrás do joelho que chama poplíteo. E aí eu gero, né, nesse corpo uma dor, certo? Então esse paciente ele tem uma dor no joelho por pressão e ele também pode ter, se ele fizer uma ressonância, uma lesão lá, um processo degenerativo crônico. A osteopatia, vindo esse paciente para a gente, ela vai observar o corpo, né, que é essa unidade, mas principalmente os segmentos desse corpo, certo? Dessa pessoa, que justamente estão em mau funcionamento. Eu acho que é a melhor forma de definir. Então, por exemplo, resumindo, tá? Senão fica muito ruim. Um quadril que funciona pouco, uma hipomobilidade do quadril, vai gerar, na sua maioria das vezes, uma sobrecarga mecânica no joelho. Ele vai fazer o joelho funcionar mais do que ele deveria. Entendi. Porque se o quadril não funciona bem, eu vou ter uma compensação mecânica. Sim. E é ali, na compensação mecânica, que acontece o problema, a lesão, a dor, né? Então eu busco, através dessa filosofia, é um mapa a osteopatia, né? Desse mapinha, buscar e avaliar esse local, que é o quadril, a lombar e por aí vai, e tentar devolver para esse segmento, para esse quadril, para essa outra região que funciona mal, a mobilidade adequada, reeducar. Então, assim, para o paciente que tem a lesão, a osteopatia também funciona muito bem. Sim. Certo? E para o paciente que tem uma lesão crônica e não está com dor, então ele fica nesse... Então, assim, é o paciente que tem esse problema no joelho. Ignora. Certo? Não, ele trata. Vamos supor que ele tem um problema no joelho, ele trata. Tá. E ele melhora. Ele vai viver normal. Certo? Só que agora ele precisa, com frequência, também, mas é uma manutenção, a gente chama, né, a revisão dos 400, dos 1000, né, ele vai lá ter a revisão para não desenvolver de novo aqueles vetores que aquele corpo já entendeu como um caminho. Entendi. É igual uma estrada de terra que sempre que chove abre o mesmo local. Entendi. Certo? Quando chover, a natureza daquela região vai jogar para aquela parte da estrada, né, e vai formar erosão naquele ponto. Não sei se ficou meio chulo, mas não, é mais ou ficou menos... muito claro. Eu acho que foi a maneira mais clara que você poderia, né? E, inclusive, eu queria fazer uma pergunta sobre isso.
as duas experiências que eu tive na vida com osteopatia, eu não precisei de fazer muitas sessões. Eu parei em 2. Com a Paloma lá em Brasília, aqui com você também. A sensação que eu tive é que a osteopatia resolveu. Por que você acha que a gente tem um resultado tão absurdo em uma sessão? Olha, eu acho... Você acha que é por ver o todo? É. Porque a sensação que eu tive foi a primeira vez na vida em que me viram como um todo. Então, a máquina toda foi ajustada. Que legal. Eu acho que por isso tem uma frase de um professor que ele usa muito essa frase, mas que eu não sei se é dele. Que ele fala assim, mais vale uma técnica mal feita no lugar certo. Entendi. Do que uma técnica perfeitamente executada no lugar errado. No lugar errado. Então, assim, a osteopatia, imagina uma caixa de ferramentas, onde você tem ali chave de fenda, eu não sei o nome das chaves, as chaves Phillips, um alicate e um martelo. Tá melhor que eu. Eu não posso usar um martelo num parafuso. Sim. O martelo tem que ser usado no prego. Uma chave de fenda não pode ser usada num parafuso Phillips. Enfim, a ferramenta certa tem que ser usada para a ação correta, né? Ou para aquele local correto. A osteopatia reúne essas ferramentas, que ela é um método que reúne diferentes técnicas, né? Então ela busca abordar da forma correta no local correto, que é o estudo filosófico da osteopatia. Sim. Então, ser assertivo na avaliação e também, logicamente, na abordagem final, que é o tratamento, é algo fundamental e, assim, insubstituível. Eu não posso substituir isso por nada, né? Então, eu acho que para os casos de sucesso, que são esses mesmo, de ter o resultado eficaz, né, efetivo, Sim. ele está atrelado a isso, ao fato de o profissional ter conseguido praticar a melhor osteopatia possível, equilibrando aquele corpo. Então, ele fez uma avaliação correta, como você falou da Paloma, que é fantástica, inclusive. Ela foi muito assertiva porque ela entende dessas relações. Ela estudou isso muito bem e aplica isso muito bem. Então, ela já tem na cabeça dela a relação. Basicamente, são 3 relações que a gente faz. Você tem dor no joelho? Eu tenho que saber quem são os nervos que vão para o joelho, quem são as inserções, então músculos e ligamentos, certo? Fáscias também, se for um local que tenha isso. E as relações mecânicas, né? Com quem que o joelho se relaciona mecanicamente para você agachar. Sim. Para você subir escada, para você correr. Porque a sua dor no joelho é quando? É quando você fica muito tempo sentado, enfim. Quando é escada. Essa abordagem, essa avaliação é fundamental para eu ser o mais efetivo possível. Certo. Né? Então, assim, volto a dizer, quando tem o sucesso é porque isso foi bem feito. Então, a osteopatia funciona muito bem, está comprovado com isso. É o que eu digo. Porém, existem os casos quando isso não acontece. Então, ali nós temos inúmeras coisas que podem estar acontecendo. Uma delas é, com certeza, uma má abordagem. Pode acontecer. Nós somos seres humanos, a gente também erra na abordagem. Ou que aquele corpo está num processo muito inflamatório, a ponto de eu não conseguir influenciar ele tanto, né, naquele momento daquele corpo. Né? Ou quando eu tenho lá uma lesão de parâmetro maior, que é uma fratura, por exemplo. Acabou de me mandar mensagem, uma paciente super querida, que o filho estava com dor, não sei o que, fez a ressonância, tinha uma fratura. Eu falei, procura um ortopedista, e ela me mandou mensagem hoje, vindo para cá. Ela falou, realmente, ele está usando uma botinha, né, um RoboFoot, e ele vai ser liberado para fisioterapia amanhã. Mas ela gosta tanto da osteopatia que ela te procurou primeiro. Ela eu buscou, entendo, tá? Ela buscou uma ajuda, né, assim, uma luz. O que eu faço? E aí é legal a gente também poder ajudar dessa forma, né? Claro. É bem legal, na verdade. Isso me dá um prazer absurdo. Com certeza. Conrado, eu queria saber o seguinte. Você
poucos minutos atrás, falou sobre o sono, o distúrbio de sono, alguma coisa assim. E aí, você me trouxe uma questão que está muito atual. A questão da ansiedade, depressão. Aí eu queria saber o seguinte, a osteopatia, ela consegue abordar, de alguma forma, aliviar os efeitos do estresse, da ansiedade? E aí, eu queria que você puxasse um pouquinho para o seguinte. Tem pacientes que procuram você com a queixa de ansiedade, estresse. E se tem pacientes que chegam com uma queixa física, mas que você olha e fala, é ansiedade, é estresse que gera, entendeu? A causa e efeito, mas aí no caso agora, ansiedade, estresse. Me conta um pouquinho, me fala um pouquinho sobre isso. É bem legal esse tema. A osteopatia... O estresse nada mais é do que excesso de atividade, que seja esse estresse mecânico ou não. Certo. Nesse caso, nós estamos falando de um estresse que não é o mecânico. O emocional, né? O O mental, assim, ligado ao mental. Isso. A osteopatia entende essa importantíssima parte do corpo como um sistema... Eu vou tentar simplificar. A gente tem um computador, certo? O computador ele é feito pela parte física, o hardware que a gente fala, né? Então tem lá os parafusos, os fios, os discos, a parte plásticos e por aí vai, material. Que é se a gente olhar o nosso corpo físico. Uhum. Né? E aí existe o software, né? Que é o software, que é o programa que faz aquele computador funcionar. Como que eu vou te dizer, é o nosso sistema nervoso central, né? Mas não a parte física dele, né? É a parte mental mesmo, né? Então, nós temos, resumidamente, tá? A osteopatia olha para isso como o corpo ele tem inúmeros sensores e um desses sensores fica, né, no cérebro e ele vai medir como que está o equilíbrio dessa pessoa. Então, vamos supor que essa pessoa esteja trabalhando muito, né? Ela esteja sobrecarregada em casa, não está bem no casamento, o filho está dando trabalho, cara, pressionado com conta, não teve o aumento que esperava, perdeu o emprego. Você percebe que são temas que oferecem risco para a vida dessa pessoa. Isso vai gerar uma sobrecarga mental, certo? E dito isso, eu vou desencadear uma série de inúmeros reações químicas, né, que vão fazer o meu sistema nervoso autônomo central se desequilibrar. Então, basicamente, o que é sistema nervoso autônomo? Né? Basicamente, eu divido em simpático e parasimpático, tá bom? Inúmeras ciências dividem isso de formas diferentes. Você tem na acupuntura, acho que é yin e yang, você tem dia e noite, você tem... Cara, os incas fazem isso de uma forma, a medicina de outra, a osteopatia entende como a maioria das ciências ocidentais, simpático e parasimpático. Se eu tenho um desequilíbrio onde eu estou muito estressado, o simpático ele serve para te manter ligado. Você vai atravessar a rua, você tem que estar ligado, você tem que olhar para os dois lados, você não pode se colocar em risco, ele te protege disso. Então, o sistema nervoso autônomo simpático, ele gera o que a gente chama de no final das contas, do estresse, né? É importante esse estresse até um certo ponto, você tem que estar ligado. Quando chega a noite, ele normalmente está ativo de dia. Quando chega a noite, eu tenho uma depressão desse sistema nervoso autônomo simpático e por desativação desse sistema que é primário, eu vou ter ativação do parasimpático. Ou seja, se eu estou dentro de casa, eu vou me preparar para dormir, eu vou comer alguma coisa, eu tenho que estar com o parasimpático ligado. Não tem ninguém, não deveria ter ninguém dentro de casa me ameaçando. Exato. Eu não posso estar próximo de telas, eu não posso ficar vendo notícia ruim, enfim. Mas se eu tenho um meio ambiente que está desequilibrado em casa, eu também vou ter uma dificuldade de
manter o parasimpático ativo Você ou vive em ligado. alerta, né? Eu estou tentando resumir. Entendi. Então, você vai manter uma simpaticotonia. Entendi. E isso tem um preço. Né? Eu vou liberar neurotransmissores que são excitatórios. Então, meu intestino pode não funcionar direito, a minha respiração pode ser muito alta. Eu vou ter inúmeros distúrbios que também vão afetar a parte depois que não é mais de neurotransmissores, e sim de hormônios, que daí já nem está mais no sistema nervoso autônomo central, já está dentro do sistema endócrino. Aí eu já entro em hipófise, adeno e neurohipófise, que é quem produz e libera os 8 hormônios base, desde o luteinizante, folículo estimulante, o hormônio do crescimento, né? O GH, o adrenocorticotrófico e por aí vai, os inúmeros hormônios que vão gerar esse desequilíbrio e fazer essa pessoa entrar em estresse mental. Como que a osteopatia pode ajudar esse paciente? Você falou já a palavra-chave, entrou em desequilíbrio. Então, a osteopatia é o equilíbrio. Isso. Como que ela vem? Ela vai abordar esse paciente tentando fazer técnicas manuais. Em gânglios específicos, em vísceras específicas, no crânio, muito no crânio, em nervos do crânio específicos, gerar esse mecanismo de equilíbrio, né? E, principalmente, gerar informação para esse paciente. Né? Pedir para ele procurar uma ajuda profissional dentro da área. Nós temos dentro da osteopatia um estudo muito legal que o meu sócio, o André, ele é professor disso, inclusive. O Zezé é a maior referência que a gente tem nisso, que é o dono do IDOT, inclusive. Né? E tem outros profissionais incríveis que ajudam a pessoa a entender esse mecanismo junto com o meio ambiente que ela vive. Sim. Né? Mas nós temos aí psicólogos incríveis, psiquiatras incríveis, que podem ajudar muito, né? E muito mais que a gente, inclusive, nesses mecanismos de equilíbrio. Né? Eu mesmo, quando eu preciso, muitas vezes quem não, né? Hoje em dia, eu falo, cara, eu preciso descansar. Esse ano eu não tive férias no meio do ano. Eu sempre tiro uma semana, né? O ano passado a Marcela me levou para Chapada dos Veadeiros. Foi maravilhoso, e assim, fez o meu segundo semestre ser incrível. Esse ano não deu, né? E aí o São Paulo perdeu a Libertadores, também teve isso, né? De qualquer forma, eu tô mais cansado mentalmente. Lógico, eu tô desequilibrado. Tá desequilibrado. Em um ponto, né, que eu não posso estar. Então, eu tô procurando atender menos, ficar um pouco menos na clínica, para conseguir chegar até o fim do ano, gerando o que eu preciso fazer na clínica, que é fazer os pacientes melhorarem, né? É o resultado. Mas eu não sei se ficou... Não, ficou claro. Então, a gente pode associar a palavra reabilitação à osteopatia? Excelente. A gente pode, porque a reabilitação é uma palavra muito bonita, né? É uma forma de falar sobre a osteopatia. Né? Eu posso, sim, associar a palavra reabilitação à osteopatia, porque a osteopatia bem praticada, ela vai gerar exatamente isso. Comunicação. Certo. Né? Quando eu comunico o seu joelho com o nervo que inerva ele, certo? Eu reabilito aquela condição. Né? Então, se eu tenho um problema de disco e eu tenho lá um pinçamento posterior do anel fibroso, do disco, na região lombar, e mecanicamente ele é estressado quando o paciente faz extensão, e eu consigo abrir o espaço e gerar uma melhor mecânica, eu estou reabilitando aquela condição. Entendi. Conrado, é muito completa mesmo a osteopatia, né? É impressionante. Gente, quem não conhece, eu vou falar para vocês, assim, eu achei ela libertadora. Que bom. Eu queria te perguntar mais uma coisinha. Fala só um pouquinho sobre a clínica. Como foi o início da clínica, o curso? Olha, o curso do IDOT é um curso de osteopatia, é o maior curso de osteopatia do Brasil. Essa escola existe desde 2000, o Zezé que fundou ela. Onde que fica? Presidente Prudente, a sede. Ele é de lá, o dono dessa escola é de lá. E eu vim para São Paulo, eu me formei em Santa Fé do Sul, eu vim em 2005, que eu sou do interior,
E ele me ajudou, ele me deu o curso para fazer de osteopatia. Eu não tinha como pagar pelo curso, ele já era meu amigo, ele fingiu que queria que eu comparasse o curso dele, que eu fizesse algumas análises, mas ele só fez isso. E eu só descobri depois para me ajudar. E ele me ajudou muito, me deu uma profissão, na verdade, Sim. né? E não só a profissão, porque mais tarde eu como retribuição, mas também para aprender e para ficar perto dele. Eu estudei bastante, ia bastante ver as aulas, eles me chamaram para trabalhar na escola, virei coordenador da unidade de São Paulo, e aí em algum momento eu precisei de uma casa maior para fazer o curso, né? O curso bancava o custo desse aluguel, ele daria para fazer isso, né? Com o meu repasse eu conseguiria. E aí a clínica, sobrou uma clínica, porque eu aluguei a casa, fiz as reformas e sobrou um espaço para a clínica. Já nesse local. Tá, daqui a pouquinho você passa o endereço direitinho, mas vai estar o link. 10 anos atrás, foi 1º de agosto de 2014. 10 anos. Ela acabou de fazer 10 anos. Tá. E aí eu pus o nome na clínica na época de Clínica IDOT São Paulo, porque ela a maior responsável pela existência da clínica Liberact. Eu não gosto nem de falar clínica Liberact. Você pode ver que na logo tá só Liberact, né? Mas assim, é uma clínica. A maior responsável da existência da clínica é o IDOT. O nome IDOT São Paulo estava na clínica até 14 meses atrás. Recente. A gente mudou o ano em 2023, mudou o nome. E em 2024, agora nós estamos completamos 10 anos em agosto. Quem está à frente da clínica com você? Eu tenho 2 sócios, né? O André e o Pedro. São 2 profissionais incríveis. Mas, assim, tem muita gente na clínica que trabalha na clínica. Sim. Né? Tem desde a Juliana na recepção, tem o Alê, que agora é o dentista. Olha. Né? Ele está mudando agora da clínica, ele está com uma super proposta legal, um super projeto incrível. E vai ser a maior, chama Alexandre Aníbal. Vai ser a maior clínica de odontologia. Na verdade, é a primeira clínica de odontologia do sono que ele me falou do mundo. Doutor Alexandre! Eu vou chamar o doutor Alexandre para falar sobre isso. Ele é fantástico. Ele está saindo, mas por conta desse projeto. Né? Tem a Bárbara, tem a Mari. Nossa, tem a Nathalie, a Gabi, o Caio. Assim, que eu tô lembrando agora, tem outras parceiras da Mari. Então Conrado, tem a Vanessa, vamos fazer tem um o seguinte, aqui nos comentários a gente vai deixar o link da clínica. Quem precisar entrar em contato, conhecer o site, Instagram. Claro. Então, pessoal, chegamos ao final desse episódio, onde exploramos como a osteopatia ela pode ser uma grande aliada na prevenção e na recuperação de lesões. A gente viu que essa abordagem ela não trata apenas dos sintomas, ela também busca a raiz do problema, o desequilíbrio, né? Ajudando a manter o equilíbrio corporal e a melhorar o bem-estar de forma segura. Conrado, rapidamente, uma mensagem final que você gostaria de passar para os ouvintes. Para que todos eles se movimentem. Eu acho que essa é a melhor forma de manter a saúde. A melhor forma de manter o equilíbrio, eu acho, físico pelo menos, é atividade física. Olha, é isso. Gente, quando eu fui lá, ele falou, se movimenta. Foi a receita que ele me passou. Esperamos que o episódio de hoje tenha trazido informações valiosas para o seu dia a dia. Se você gostou, compartilha com os amigos, quem possa se beneficiar também dessas dicas. E deixe suas dúvidas aqui ou sugestões nos comentários. E não esqueça de seguir o nosso podcast para acompanhar os próximos episódios. Obrigada por nos acompanhar. Até a próxima, com mais doses de café sem pressa para você. Conrado, obrigada. Eu que agradeço. Boa sorte. Obrigada pra gente. Pra gente.